Porque senão daqui a pouco os canais sobrenaturais vão comprar um Tesla pra entrar nas casas. Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, tem um inscrito que veio falar pra mim sobre aqueles vídeos que tem do Tesla andando dentro do cemitério e tal. E ele mostra pessoas e tal, e aí o cara filmando, não tem nada. E eu achei legal, eu já tinha visto alguns vídeos sobre, eu até já pensei em fazer um vídeo, mas passa, e eu não lembro e deixa pra lá. E ele falou, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo. Aí já peguei agora pra fazer. Pra quem não me conhece, sou espírita kardecista, então eu acredito no sobrenatural, tá bom? Antes que alguém venha aqui choramingar. E também tenho conhecimento em edição e tenho formação em fotografia. E também tenho curso técnico em eletrônica. Meu colegial técnico foi em eletrônica. Então assim, eu tenho conhecimento também na área de eletrônica. Trabalhei muitos anos na área de TI, enfim. Eu até comentei com ele já na resposta, falei, então, ele falou, as câmeras do Tesla pegam e tal. Não são as câmeras do Tesla que pegam, tá? As câmeras não pegam nada. O que tá fazendo a detecção são sensores ultrassônicos. O que são sensores ultrassônicos, Fernando? Muito simples. Vocês têm sensor de ré no carro? Aquele que você dá ré, ele fica pi, pi. Quando você chega perto é pi, 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 pi. Parecendo até um pintinho piano. Isso é um sensor ultrassônico. O que ele faz? Ele manda um som ultrassônico e esse som rebate e volta e ele consegue calcular a distância. Então, se você engatar ré e não tiver nada atrás, ele vai mandar o som e não tem retorno, porque não está batendo em nada. Então, o som sai do carro, bate no sensor e volta, e o sensor faz a leitura. É isso. No Tesla é assim que funciona. Ele tem diversos sensores em volta do carro que ficam emitindo som ultrassônico que não conseguimos escutar, tá? Deixar claro, é uma frequência que que nós não conseguimos identificar com os ouvidos, tá? E bate nos objetos e volta. E ele consegue formar alguns objetos, entender alguns objetos, que é a programação que a Tesla fez nos carros. Então, por exemplo, ela vai lá e coloca no código fonte do sistema. Um objeto assim, assim, assado, caracteriza com... E aí tem o formato de objeto. Um objeto de tal tamanho, tal altura, é um objeto tal. Então, se vocês olharem os vídeos, vocês vão ver, quando o cara tá filmando a tela, mostra, tipo assim, um carro. Um desenho de um carro. Não um carro exatamente que tá do lado, mas é o formato de um carro. E aí ele filma, tem um carro. Então, ele identifica alguns desses objetos, até cone de visão de pista, ele identifica. Por quê? Porque ele foi programado para rodar nas ruas. Então ele identifica coisas e objetos que você vai encontrar na rua, tá bom? Basicamente é isso. Inclusive, eu montei um sensor ultrassônico já faz um tempo, ele tá aqui na caixinha. Vou mostrar para vocês aqui. Ixi, desliguei os fios aqui, depois eu preciso lembrar onde que eu li. E aqui. E aqui. Bom, acho que sim, depois eu vou ver. Mas esse aqui é um sensor ultrassônico, tá? Esses daqui são sensores, tá? Por mais pertinho pra vocês verem, tá bom? Então, isso aqui é o sensor ultrassônico. Eu montei, tá? Com Arduino. Ele funciona, tá? E pra que ele serve? Ele tem o mesmo princípio do sensor de ré. Quando eu fui fazer a pesquisa com o Machado lá na igreja de Galha, eu levei esse sensor e deixei na porta. Ele também é muito parecido com aquele sensor que você entra na loja e apita. Peru, né? Peru é dureza, mas que você entra pela porta, às vezes não tem um atendente, ele soa um alarme e o atendente sabe que alguém entrou. Também é o mesmo princípio. E esse daqui ele apita e ele também mostra com som a proximidade, muito parecido com a câmera de ré.
E também tem os LEDs ali na placa que identifica mais ou menos a distância. Então eu programei ele para tipo 3 metros, ele a partir de 3 metros. Dá para colocar mais, mas a partir de 3 metros. Então eu tenho uma distância boa. Eu consigo colocar ele atravessado num corredor e se alguém passar no corredor ele avisa. Então eu coloquei lá na Igreja de Galha para fazer o teste. Foi a primeira vez que eu levei para fazer um teste, né? Nunca tinha feito. Só montei, testei em casa, funciona. Levamos, não acionou nem nada. Mas é esse o princípio, tá bom? Eu vou colocar um vídeo agora para vocês verem dentro do cemitério o que acontece e aí a gente conversa um pouquinho, beleza? Então vocês estão vendo aí, enxergando que ele tá detectando a presença de 2 pessoas aqui e até um cara de bike ali, ó. Tá vendo, ó? Só que ele fica meio perdido, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês verem um pouquinho. Ah, o câmbio do Tesla aqui, ó. Então, ó, ele fica meio perdido. Quer ver? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar na mão mesmo. Ó, vocês vão ver, ó, ele perde uma pessoa, a pessoa aparece, a pessoa vai embora e assim por diante. Você vê que não é um negócio constante. O cara da bike ali também só piscou e sumiu. Esse daqui, ó, aparece mais um, some, tá vendo? Fica tudo desordenado, vocês estão percebendo, tá? E a pessoa tá 1 milha por hora aqui. Tá bem devagarzinho. E não tem nada. O cemitério está vazio. I did the video in slow motion so you could see the guy on his motorcycle and also there's someone. Então ela vai falar aqui, ó, apareceu até uma motocicleta, tá vendo? Uma pessoa, vamos ver o que mais que vai aparecer. Pessoa. Ó, apareceu um cachorro, ó. 2 cachorros, um cachorro, uma pessoa, um cachorro, uma pessoa, uma pessoa. Cachorro, cachorro, cachorro. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem. E vocês conseguem observar aqui, ó, que na hora que tá vendo o cachorro, ó, vocês conseguem observar que aqui, ó, tem um monumento que parece que são patas, ó. Tem até mais de uma pata, mas ele tá identificando isso como um cachorro, tá? Existem outros vários vídeos aí, tá? Rodando e tal, que afirma a mesma coisa. Tá, não vai mudar muito, ó. Tem uma pessoa de moto lá, ó. Vamos ver se vai pegar. Bom, acho que não pegou, não. Mas enfim. Vamos lá, vamos bater um papo agora. Mas enfim, é o seguinte. Vocês viram aí que existe aí vamos dizer assim, a captação de pessoas dentro do cemitério. Mas o que as pessoas não levam em consideração é o seguinte: o software que a Tesla coloca para usar esses sensores, né, de presença, de ultrassônico e enfim, ele tem uma programação, né? Ele tem um software ali que controla isso. E nesse software eles colocam objetos e a dimensão mais ou menos de cada objeto para ele identificar no banco de dados e puxar aquele objeto e mostrar na tela. Entende? Ao invés dele, tipo, falar que tem um objeto, só falar que tem um objeto, eles avançaram esse processo. Então eles, com os sensores ultrassônicos, eles conseguem calcular o tamanho do objeto e ele puxa uma imagem do banco de dados e coloca na tela para você entender o que ele está captando, o que é. Então, um carro, beleza, é um carro, verdade, é um carro. Tem um cachorro, tem uma pessoa, tem um cara de bike, tem um cara de moto, né? São esses tipos de coisas. Eu não sei todos os tipos que tem no banco de dados, todas as imagens que existem no banco de dados. Eu não sei porque eu não tenho um Tesla para testar. Se alguém tiver aí e quiser vir aqui para me apresentar o carro, eu vou gostar. Tesla é um sonho de consumo que eu tenho. Então, o que acontece? Ele calcula e busca no banco de dados. Só que no banco de dados dele não tem lápide, igual tem nesse cemitério, várias lápides. Ele não tem isso.
Então, o que ele faz? Ele busca coisas próximas a uma lápide. E se vocês repararem, tem uma lápide lá no fundo, no vídeo que eu mostrei, que tem a altura de uma pessoa. E ele tá mostrando naquela direção. Então ele mais ou menos calcula. Ah, mas está em movimento. Mas o carro está em movimento. Sendo assim, os objetos estão em movimento. Estão vindo na direção do carro. Isso é uma questão de observação. O carro está em movimento, o objeto está se aproximando do carro. Lógico que o objeto não está andando, mas ele está se aproximando porque o carro que tem os sensores está em movimento. Ou seja, ele vai mostrar que aquele objeto está em movimento. O objeto não está parado, ele está em movimento. E você vê que ele tem um movimento aleatório. Não tem um movimento de estar andando. Não. Vai e volta, vira, dá cambalhota e some, aparece um outro, um cara de bike. Vocês entendem que é tudo... É uma confusão que o software faz? Então o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Não é sobrenatural. Pode ser que aconteça. Esse sensor ultrassônico que eu fiz, eu ainda vou testar ele mais vezes. Pode ser que acione. Não estou dizendo que nunca vai acionar e que também nunca um Tesla vai registrar um espírito, vamos dizer assim. Mas entendam que o software dele não tem a capacidade de entender que existe um monte de lápide. Então ele vai interpretar de forma errada. Aí você vai falar, Fernando, você está falando besteira. Tem muitos vídeos na internet, procura depois, eu já assisti, que o Tesla tá na rua normal e ele pira, ele fala que tem um monte de coisa em volta e não tem nada. Por quê? Porque acontece. O sistema também falha. Não é porque tá no cemitério. Isso acontece, às vezes a pessoa tá na rua, fala que tem uma pessoa e não tem ninguém. Fala que tem um carro e não tem um carro. Freia falando que tem um carro na frente e não tem. Então assim, os erros acontecem. A Tesla, teoricamente, é um sistema, é uma empresa de carros recente, né? Toda a tecnologia que ela usa é a mais top que existe, mas ainda está em evolução e essas coisas acontecem. Só que as pessoas, elas gostam de mistificar tantas coisas que aí virou uma febre, a galera indo pro cemitério pra ficar falando que tá pegando e não tá pegando nada, gente. Ou então os espíritos são igual um peão, fica rodando. Então quer dizer que quando você desencarnar, você vai ficar no cemitério rodando? Peão da casa própria. Vamos usar um pouquinho o raciocínio lógico, tá? Isso é um problema de identificação de objeto, porque o objeto não tem no banco de dados. Então ele não consegue definir o que é, e ele procura o mais próximo, que é um cachorro, que nem mostrou que ali o monumento parece umas patas, e as lápides de altura, com altura de pessoas. Ele vai calcular. A altura de pessoa pode ser adulto, pode ser criança. Ele não consegue dizer, ali tem uma lápide, nasceu em tal ano, não consegue, gente. Pode ser que no futuro até consiga, vai ser legal até mesmo para turismo. Você chegar dentro de com Tesla, por exemplo, numa rua de cemitério e ele falar, nessa quadra tem o túmulo de fulano, ciclano, beltrano. Pô, isso aí ia ser genial, isso é muito legal, mas não é assim hoje. Então, vamos desmistificar as coisas. Isso não é nada demais. Não, como eu disse, pode ser que uma vez ou outra o Tesla pega alguma coisa aqui, mas não vai nem dar para saber. Não vai ter como confirmar, não tem como dizer que é, então, pelo que é, descarta. Nem perde tempo. Se a gente conseguir formalizar não, mas se a gente conseguir repetir a situação ou o outro equipamento também tiver junto e acionar, é outra história. Aí seria um double check, vamos dizer assim. Mas assim não dá, gente. É historinha, misticismo e curiosidade de pessoas que acreditam em mulher de branco e Samara. Beleza? É isso aí, galera. Se você gosta de vídeos que desmistificam vídeos supostamente sobrenaturais, entidades e aparelhos, e gosta da verdade e também gosta de assuntos ligados ao espiritismo, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte e comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que o Tesla tá vendo alguma coisa? Porque senão daqui a pouco os canais sobrenaturais vão comprar um Tesla pra entrar nas casas. É isso aí, galera. Até a próxima. Fui.